Uh. Yeah. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Não Durma no Ponto. Eu sou a Shirley Lima e estou aqui com a Karina Guimarães. Tudo bem, Xi? Tudo ótimo. Mais um episódio do Não Durma no Ponto, o podcast da Admap Sistemas, que tem 88 anos de mercado, uma empresa que entrega soluções de... Controle de ponto, controle de acesso, estacionamento, automação comercial e folha de pagamento. folha de pagamento, É nosso sobre isso. lançamento de 2024. Karina, episódio mais que especial, todos são especiais, porque nós temos uma curadoria de convidados e de entrevistados que fazem o nosso coração saltar e os olhos brilharem, por isso que é tão gostoso fazer o podcast. E a gente teve mais uma vez a oportunidade, a honra. A gente ama todas as pessoas que vêm aqui, que são pessoas, para nós, inspiradoras e pessoas que deixam e que constroem um legado. Mas é muito, muito, muito importante para nós e para a Admap, quando a gente vem conversar com uma pessoa da nossa rede de contato, que além de ser um parceiro, um amigo, é também um cliente, né? E para a gente é muito importante conseguir acessar os clientes e construir com eles conexões que são reais e conexões que ultrapassem só a entrega de uma solução. É para além do produto. É para além do É produto. para além do produto, né? Além de consumidores das soluções que a Admap oferece, a gente tem essa oportunidade de conhecê-los, né, como pessoas, de conhecer as suas realidades, os seus pontos de vista, de dividir, né, de absorver esse conhecimento que eles trazem aqui para nós, né, nesse bate-papo. Então, é uma satisfação enorme, Gigante. gigantesca. E assim, clientes são pessoas e pessoas compram de pessoas se relacionam com pessoas, né? Então, cada vez mais que a gente tem oportunidade de conhecer pessoas, estar com pessoas, pra gente é extremamente importante. E aí eu quero trazer para essa mesa para conversar com a gente sobre um tema que é liderar fazendo ou liderar pelo exemplo, né? É uma pessoa que tem um nome bem bonito, Ká. Muito, é o meu nome favorito. É o seu nome favorito? Sim. A gente tem Karina Guimarães e agora a gente vai ter nessa mesa a Karina Souza. Seja bem-vinda, Karina. Olá, meninas. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar participando aqui com vocês. Fiquei muito surpresa, né, pelo convite, muito feliz também. A gente que ficou muito feliz por você ter aceito, ter conseguido ali, né, dentro da sua agenda e das suas possibilidades, vir até aqui para conversar com a gente. É um presente mesmo, faz a gente ficar feliz e honrados, né? Então, muito, muito obrigada. Ká, para começar, para a gente, né, não perder o nosso... a maneira de se apresentar, traz pra gente quem é a Karina, fala pra gente um pouquinho de quem é a Karina Souza na fila do ponto. Eita, nós, vamos lá. É uma pergunta difícil, né, que a gente vai lá no fundo. Mas vamos lá. Eu sou a filha da Alice, do Walter, que está em memória hoje. A Karina sonhadora, né? Sempre trabalhou, sempre foi buscando ali o melhor, trazendo o melhor possível de conforto, né? De buscar nos sonhos mesmo e passando pelas dificuldades que muitos brasileiros, né? Muitas pessoas estão aqui passando por isso também. Então, quando eu olho a trajetória, né? Quando eu olho tudo que eu já passei, e eu falo, poxa, por mais que eu ainda não cheguei, né, no meu sonho maior, mas já foi uma bela trajetória. Então, é a Karina que sonha, é a Karina que batalha e está ali no dia a dia para tentar trazer melhorias, né? Melhorias para as pessoas, melhorias por onde eu esteja, né? O meu propósito de vida, descobri recentemente, é isso. Tentar trazer um pouquinho da leveza, da dificuldade, que a gente hoje acha impossível, mas que é possível e não é bicho de sete cabeças, não. A gente consegue trabalhar no dia a dia e conseguir o que a gente tanto sonha. É a Karina que sonha e a Karina que realiza. Sim. Amém. Aos pouquinhos, né? Mas realizando. realizando. É muito legal quando você fala que é a Karina que tem, né, que tá ali lidando e que tem uma trajetória linda e você conseguir
olhar, né, Uhum. para essa caminhada que você teve e honrar as suas conquistas, né, reconhecer Sim, ali as suas vitórias. Parabéns, viu? sem Pra gente é dúvida. muito importante isso e a gente sabe que é um processo que nem sempre a gente faz, né? Uhum. A gente tá sempre olhando pro futuro, 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 querendo, querendo, e às vezes deixando de reconhecer e de olhar, assim, aquela caminhada e tudo que a gente já conquistou até aqui. Sim, Então, parabéns e obrigada. continue tendo empatia pelo seu processo, né? Que isso é Obrigada. Sim, importante. sempre. Seja muito bem-vinda, Cá. Obrigada. A gente fica muito feliz de recebê-la aqui no nosso espaço, nesse podcast que fala sobre tanta coisa bacana e necessária, né? E a gente tem uma pessoa aqui para falar de liderança e uma pessoa que entendeu o seu propósito, né? Nós falamos aqui em outros episódios sobre autoconhecimento, né? E saber o seu propósito também faz parte do autoconhecimento, né? Sim. E é um propósito muito bonito de implantar melhorias e fazer a vida do outro, né, melhor. Uhum. Então, a gente fica muito feliz de tê-la aqui, né? E a gente já quer começar, né, Shirley? Bora! Vamos começando do começo. Vamos seguir o roteiro que a produção manda a gente fazer o roteiro e a gente nunca segue o roteiro porque a gente gosta de conversar mesmo, né? Aham. Mas aí, Karina, começando do começo, conta pra gente qual foi o maior aprendizado que você teve ao longo da sua jornada como líder e que você está tendo, né? E o que mudou do começo até agora? Quais foram ali as crenças que você tinha e que de repente fazendo, naquele momento que você se identifica, se coloca como líder, você fala, ops, é Sim. diferente. Opa, muito diferente. Eu passei por um processo de mentoria, uma mentoria gratuita. Não sei nem se pode falar Pode, aqui, mas deve. é Tudo que é uma. bom pode ser Ah, falado. então ótimo. É uma mentoria para as mulheres, né? Específico para as mulheres, gratuito. Me fala o É, instituto. é IVG. Ah, da Edna. Isso, ela é Eu fui maravilhosa. mentorada também. Eu fui Ai, mentorada. A gente. Edna é Ali para uma mim, grande líder. ali para mim já foi um grande divisor de águas. Ali eu descobri assim o meu propósito, né? E coisas assim que eu já fazia e não tinha ideia. Você teve aquela palestra Camafone Odara da Ai, Síndrome da Impostora? maravilhosa, Maravilhosa, né? maravilhosa. Então, Incrível. a síndrome da impostora estava aqui, né? Até minutos atrás. Eu falei, não, mas vamos lá, vai dar tudo certo. Mas, assim, para mim começou ali, né? Liderança, na minha cabeça era o quê? Hierarquia, né? Era aquela pessoa que já estava no topo, Hum. que tinha equipes comandando, né? Que tinha um nível salarial bem mais acima, enfim. Para mim, liderança era isso, era executivos. E aí eu sonhava muito com isso. Não, um dia eu quero nessa cadeira, um dia eu quero essa cadeira. E aí eu fiz faculdade de administração, nem sabia, nem entrei, nem tinha, nem passava pela minha cabeça que eu ia entrar para a área de RH. E aí eu até brinco, né? O RH me escolheu, eu não escolhi o RH, porque eu fiz administração, entrei numa empresa há 13 anos atrás e não era para trabalhar no RH, era para trabalhar na equipe de segurança do trabalho, meio ambiente. E aí a gestão dessa área respondia para o diretor de RH. E o diretor de RH me puxou para o RH. Falou: não, você não é da segurança, não. Você não vai fazer segurança do trabalho, não. Você vai vir para a área do RH. Eu te vejo aqui. E aí um baita desafio, assim, logo de cara, que era contratar uma equipe de mais de 10 funcionários especiais, PCDs. Cara, que E incrível. aí tinha uma consultora interna na época, né, ela que liderou em si, mas fazer o acompanhamento, a gestão ali das pessoas, ficar indo Construir o programa, né? exatamente, construir, participar ali no dia a dia de cada um deles. Porque não é só contratar, né? Tem o Exatamente, processo do ambiente, né? Da inclusão efetiva dessas pessoas exatamente, no ambiente de trabalho. exatamente. E eu sou uma PCD, né, então eu tenho uma surdez moderada, uso o aparelho auditivo, e aí também conectou, né, porque ele falou, ele
me levou para o RH e falou assim: "Você é a melhor pessoa, porque você entende a dificuldade deles". Claro que teve várias pessoas, né, de várias, né, limitações e tudo mais, mas, eu entendia o que eles passavam, né, a vergonha, o medo, Sim. né. E aí começou ali. E aí foi indo, foi indo, foi indo. Foi 1 ano de projeto, eles fizeram um programa de desenvolvimento, então participei de treinamentos, de comunicação, desenvolvimento mesmo. E depois teve uma apresentação para a empresa, teve que adaptar vários setores para recebê-los. Então, assim, foi ali foi o pontapé inicial. E aí essa empresa foi quando eu entrei no RH, tudo era células, né, então tinha célula de recrutamento e seleção, célula de treinamento, de departamento pessoal, comunicação interna, era tudo separado, cada um no seu quadrado. E aí, com o tempo, veio crises, né, veio pandemia, veio, enfim, vários fatores externos, e que a empresa foi reduzindo o número de funcionários. E aí cada vez que saía um funcionário: "Carina, vai fazer", né, tipo, sobrava para Carina, e eu ia fazendo, "Bora lá, vamos fazer, vamos fazer, Você vamos fazer". ia pegando as atividades de alguma Uhum, maneira, né, ali. exatamente. E aí, 4 anos atrás, eu olhei, eu falei: "Nossa, já passei por todos os setores de RH praticamente", né, já falei: "Eu sou uma generalista, sei fazer tudo", e com aquele pensamento, né, quero ser coordenadora, para ser gerente, para ser diretora e blá-blá-blá. E aí, participei da mentoria, fiz a minha pós, né, MBA de gestão de pessoas e tal, e aí eu falei: "Eu preciso escolher para qual lado do RH eu vou", né, porque tem várias áreas ali dentro do próprio RH. Eu falei: "Para que lado que eu vou? Para o DP? Não, não é minha praia". Eu falei: "Não, eu gosto de gente, eu gosto de pessoas, né, eu gosto desse contato humano", embora eu sou um pouco mais tímida, um pouco mais, reservada, mas eu gosto de conversar, gosto de ouvir. E aí, passei pelo processo de mentoria, Nós por Elas, da IVG, e aí veio uma das palestras era sobre liderança. Aí, eu não lembro exatamente quem era. E a Lívia, Hum. Lívia Mandelli, se eu não me engano o nome dela. Ela falou assim: "Liderança, mulheres, por exemplo, normalmente, né, mulheres começam a ser líderes desde pequeno. Cuida Líderes do irmão mais natas. novo, a mãe e o pai vai trabalhar, você já tem que arrumar ali a casa, você já está liderando ali a sua casa, né. E aí você vai crescendo, você casa, tem que cuidar de casa, marido, filho, e assim vai". E aí eu: "Poxa vida". Aí desmistificou todo aquele processo que você achava Exatamente, de eu falei: liderança, né. "Nossa, eu já sou líder há muito tempo", né. Então eu falei: "Não, então liderança não tem nada a ver com cargo, com posição, com, né, remuneração, não, tem a ver mesmo com o seu posicionamento, com o que você engaja, o que você influencia as Sim. pessoas". E aí, nesse período, desde então, eu sempre trabalhei muito com aprendiz. E sempre quando entrava um aprendiz novo: "Carina, você vai treinar, você vai desenvolver, você é a melhor pessoa aqui da equipe para poder fazer isso". E eu sentava, conversava e tudo mais. Então eu fui criando conexões, criando os laços, e eu falei: "Poxa vida, eu realmente gosto, né, de treinar, de incentivar". E, assim, é muito gratificante você ver aprendizes há 2 anos, 3 anos atrás e até hoje mandar mensagem: "Nossa, Carina, as nossas conversas valeram super a pena. Tô fazendo faculdade porque você falou, né, tô Você mentorou. buscando". Você mentorou e apoiou no desenvolvimento dessa pessoa no Exatamente. mercado de trabalho, né. Uhum. Foi Então extremamente necessária para essas pessoas. exatamente. Então ali eu já me tipifiquei o que era liderança, né, então liderança é sobre isso, é sobre engajar, é sobre treinar as pessoas, sobre estar disposta, né, a ouvir principalmente, e que eu acredito que hoje é a chave para isso. Então, a partir daí, foi mais ou menos nessa caminhada que a gente vem seguindo. Antes da Karina te perguntar, eu vou te contar o que eu desmistifiquei da liderança quando, né, eu acessei esse espaço. Eu pensava, assistindo O Diabo Veste Prada, que a liderança é aquela pessoa, né, que recebe o café na mesa, né. E aí depois, entendi que liderança é muito você serve muito mais
do que você é servido, né? Então Exatamente. foi um outro processo ali que me foi desmistificado pra mim, tipo assim, as verdades que não te contam. Quando você é líder, você serve mais do que você é servido, né? Então foi um processo também de descoberta pra mim dessa etapa. É que, na verdade, as pessoas têm um padrão, né? Uhum. Como a Ká tinha, né? Um padrão de liderança, como a gente vê nos filmes, né? E na realidade é um comportamento, né? Exato. Às vezes você não tem um cargo de liderança, mas você é líder por natureza, Uhum. né? Então, na verdade, é mais um comportamento, né? Mais, na verdade, aquilo que você influencia nas pessoas do que um cargo, né? Exato. E como você falou, né, dos jovens aprendizes, como você falou dessa facilidade de lidar, hoje muito se fala sobre a liderança jovem e atual, né, Ká? Uhum. Mas na prática, o que você acha que define um líder jovem hoje em dia? É exatamente o que a Shirley trouxe pra gente. O jovem hoje, a gente tá com um problema no RH, né? Vamos ser francos aqui. A geração Z não quer ser líder, né? Já tem estudos, demonstrando isso. Antes se falava, né, a geração Z não quer mais casa própria, não quer carro, quer andar de Uber. E no trabalho isso também está acontecendo. Mas você fala que a geração Z, ela não quer ser líder no sentido de que ela não quer ter pessoas embaixo do guarda-chuva dela, ou ela quer ser, tipo assim, líder de um projeto, líder de algo, desde que ela não tenha que ter que desenvolver ou se responsabilizar pelo seu entorno, pela equipe? Uhum. Na verdade, o líder jovem, ele quer saber o porquê que ele está fazendo, entendeu? Para ele tem que ter um propósito, que é o propósito que a gente estava comentando aqui no Sim. início. Tem que ter o porquê. Mas o propósito dele fazer aquela atividade ou o propósito dele de estar ali naquela empresa? A geração Z, eles buscam muito mais essa questão de humanidade. O que é bom Hum. para a humanidade, o que é bom pro comum. Então, é o propósito da organização. Exato. Ele tem que, de certa forma, se identificar com aquele propósito. Exatamente. Então, assim, ele aceita ser líder se for uma empresa, por exemplo, que vai melhorar o meio ambiente, por exemplo. Precisamos. Dias atrás a gente não estava nem respirando. Sim. Exato. Então, por exemplo, a empresa onde eu trabalho atualmente, na Silcom, ela tem o tratamento de resíduos. E isso é muito importante, né? Assinou o Pacto da ONU e tudo mais. Então, para quem está de fora, principalmente, fala, poxa vida, queria trabalhar nessa empresa porque é uma empresa que vai mudar o mundo, né? Legal. Então, assim, vai mudar não, né? Vai ajudar ali na construção de um mundo melhor, vamos dizer assim. Então, a liderança jovem, ela é isso, ela não quer só fazer por fazer, ela não quer, claro, continua sendo status, remuneração continua sendo importante, mas saúde mental é importante, ter o seu tempo livre ali é importante. Então, eu acredito que não é que eles não querem ser líder para liderar pessoas, porque Tá. geralmente eles até gostam. Mas tem que ter esse propósito, tem que ter esse porquê que eu tô fazendo isso. Então, essa liderança jovem, ela tá se desenvolvendo de uma maneira diferente, usando livros que nós não usamos na faculdade. Exatamente, exatamente. Caracas, meu. É. E aí é muito interessante porque uma das coisas também que eu achava, né, que um líder, ele tinha que saber todas as respostas, né? Para mim era óbvio que um diretor, qualquer coisinha que eu perguntasse, ele Ele ia saber. sabia. E não, né? Na verdade, é uma construção. Por isso que o líder, pelo exemplo, para mim hoje é a liderança que mais funciona, porque ela é real, né? O líder, quando ele mostra a sua vulnerabilidade, quando ele mostra que ele está junto, não importa a dificuldade e tudo mais, ele está jogando com o time. Né? É como se ele tivesse se igualado à equipe e falar, não, aqui não tem essa que eu estou na liderança ou não, vamos fazer junto para acontecer. Tá? É o propósito do quê? Do que a empresa, do que aquele projeto em si representa.
Essa é até a Então, pergunta que eu tenho aqui, no sentido de que liderar pelo exemplo, na sua opinião, qual que é a ação do líder, né? O que ele precisa fazer para de fato liderar pelo exemplo, né? uhum. É isso mesmo, tipo, ele se igualar, ele ser assim, não perder a sua autenticidade, né. Um líder hoje ele precisa ser autêntico, ele precisa fazer o que ele fala, porque hoje em dia acontece Hum, muito disso, né, de ter o essa líder. confluência entre fala e ação. Exatamente. Então tem que estar alinhado isso, né, o discurso e a prática ali do dia a dia tem que estar alinhado. E o exemplo, o líder pelo exemplo é exatamente isso, porque eu passei por diversos tipos de liderança, né, nessa penúltima empresa que eu trabalhei, eu mudava de gestão a cada 2 anos, mais ou menos. E já tive gestores engenheiros, diretores, psicólogos, analistas, todo tipo de gestão eu já tive. E aí, os que mais me marcaram hoje são os que faziam acontecer, o que me impulsionava, o que me desafiava, né? Falava, Karina, faz tal coisa. Eu ia lá, tentava fazer coisas a mais. Não, mas você consegue mais ainda. Eu, Nossa, consigo? Ah, consegue, então vai lá. E fica te desafiando o tempo inteiro e desafiando, assim, não no modo ruim, né, no lado bom mesmo de Sim. desenvolvimento. Ele tá ali o tempo inteiro te desafiando, mas te desenvolvendo. Essa questão mesmo de liderar o projeto dos PCDs, por exemplo, foi uma coisa, tipo, eu nunca nem tinha trabalhado no RH. Como que eu fazia isso? E aí ele falou: "Não, vamos lá, qualquer dúvida eu tô aqui, eu tô ao seu apoio", e qualquer coisinha eu batia lá na sala dele. Então a liderança é isso, é estar junto com a pessoa ali no dia a dia e estar disponível. Ele estava disponível naquele momento e foi aonde eu consegui Tá finalizar. disponível, é. Isso é uma coisa muito. Acontece no dia a dia, às vezes eu tô no trabalho. E aí eu tô com fone de ouvido, e aí eu tenho uma plaquinha, né, pra pôr em reunião ou não, pra virar. E às vezes eu fico com fone de ouvido, esqueço que eu tô com fone de ouvido, ou até mesmo quando eu tô sem, o pessoal fala: "Ai, desculpa, eu não quero te interromper". Aí eu falo: "Não, precisa é trabalho? Não precisa desculpa não, pode falar". Porque tem essa questão do: "Pô, será que eu vou atrapalhar a pessoa ou não? Será que ela tá disponível ali ou não, né?". E como é Uhum. que a gente acho que eu vou colocar uma plaquinha disponível também junto, pra gente tirar essa sensação do liderado, às vezes, de achar que vai incomodar, né, ou que Sim, vai atrapalhar, né, de certa forma, porque isso é importante, né, você mostrar. Muitas vezes a gente tenta mostrar que tá disponível até pela postura do sentar, né, pela sim. forma ali e tal, mas do passado que os ambientes tinham mais salas, né, você via quando a diretoria estava disponível, seu líder estava disponível quando a porta estava aberta, né, então Uhum. sabia que você podia Sim, entrar, né. sim. Então é como você consegue manter as portas abertas hoje, né, para estar disponível para a equipe, né. Sim, é um ponto importante, né, cada liderança, é estar disponível. Sim. A Cá trouxe algumas falas, né, de ajudar, de se igualar. Eu acho que não é nem se igualar, é de se colocar no lugar da equipe, Exato. né, de se colocar no lugar da equipe e ter sensibilidade, né, Uhum. para ser acessível. Então a Cá trouxe falas aqui muito importantes, né, para a liderança atual. A gente sabe que nós estamos em tempos diferentes, né? Antes nós tínhamos os padrões lá do Diabo Veste Prada, né? Hoje em Ainda dia tem, viu? Ainda tem. ainda tem da pessoa ficar numa sala, né, Uhum. separado. E Comando, hoje controle, né. exatamente. E hoje, geralmente, eh, desmistificaram isso colocando a liderança mais perto, justamente para dar essa sensação de acesso, de Uhum. acessibilidade, de que o time
pode chegar na liderança, pode pedir um apoio, né? E de que a Sim. liderança pode não conseguir apoiar naquele momento por não ter a resposta, mas que vai buscar. Então, a gente vê ali uma transformação. Eu acho que liderança jovem é isso, É isso né? mesmo. Liderança jovem é isso, é você estar de acordo com a atualidade, trabalhando da melhor maneira para que o time seja engajado, né? E para que o projeto ele consiga, né, tomar ali a proporção e atingir os objetivos necessários, né, através de uma coparticipação, que já ouvimos falar aqui em outros episódios, né, de liderança e liderados, né? Exato. Eu tô aqui me Exatamente. perguntando, será que a gente é uma liderança jovem? Será que a liderança jovem a gente é pela idade? Não, imagina. Não tem nada a ver com Foto isso, de né, boa. cara? Deixa eu Não. ver, assim, a partir de que ano deixa de ser uma liderança Vamos entrar jovem? nesse mérito? Vamos falar de estado de espírito, de comportamento? É melhor, né, Cá? Aí a gente. São tantas vertentes, gente, que. Tantas Aí teria que camadas. ficar aqui horas e horas falando, né? Mas você tocou num ponto bem bacana, viu, Ká? Flexibilidade, uma coisa que, né, eu não falei. A gente sabe que a gente está no mercado de trabalho, onde 4 gerações estão se encontrando no mesmo ambiente de trabalho. Então, eu não digo nem que é uma liderança jovem, mas uma liderança, uma boa liderança é aquela que tá ali e sabe trabalhar com todo, né, com Essa todas as diversidade exatamente, com essa diversidade. Exatamente. de pensamentos, né? De Uhum. expectativas, Sim, né? é muito importante ser adaptável ali, né? Se adaptar à sua fala, se adaptar, né? Porque, por exemplo, um líder, quando vai falar com um jovem aprendiz, tem que usar uma linguagem mais de jovem mesmo, né? Eu acho que quando ele vai falar com um jovem aprendiz ou com qualquer pessoa, eu acho que a comunicação dele tem que ser uma comunicação que faça a pessoa, a pessoa que tá com ele se sentir a entender, né? Uhum. Porque assim, a gente às vezes fala assim, eu vou falar de uma maneira mais simples por um jovem aprendiz, mas às vezes tem até uma outra pessoa que é sênior, mas que é de uma outra área, que não faz parte do processo, não conhece, que não vai entender aquelas terminologias, né? Então eu gosto de fazer uma tradução desses, do glossário, né, Uhum. corporativo, para todo mundo entender mesmo o que está sendo falado, apesar de considerar importante que a gente saiba e conheçam as siglas, né, Sim. e os conceitos e os termos que existem no mercado, para que a gente, numa mesa redonda, não se sinta deslocado, assim, meu Deus, o que estão falando? E aí eu até converso com a equipe, falo assim, ouviu uma palavra que não sabe, joga no Google. Se não tem no Google, não existe. Joga no Google, não fiquem assim, tipo, o que é isso, né? Joga no Google, né? E aí a gente tenta usar essa palavra numa forma que todo mundo entenda mesmo, né? Sim. E isso que você trouxe é importante, né? Essa Sim. flexibilidade e saber lidar com os... O pessoal fala conflitos de gerações e a gente fala encontros de gerações, né? Exato, exatamente. Sim. E queria aproveitar, Cá, e te perguntar, né, já que nós estamos falando, né, são várias gerações, né, a gente hoje vive coisas que no passado não existiam, né, hoje existem posicionamentos, né, no mercado de trabalho que a gente não tinha, né, Uhum. tanto conhecimento, na verdade, né, então Sim. hoje a gente precisa lidar com diversas personalidades, né, com diversas maneiras de trabalhar. Então, eu queria perguntar para você quando as coisas ficam difíceis, né? Que fica. Essa é a Sim, verdade. A maioria das vezes ficam. Então, assim, a gente sabe que as coisas ficam complicadas, nem sempre o time está engajado, a gente sabe do dia a dia, das dificuldades que surgem, Uhum. né? E das questões pessoais de cada um, e das questões até profissionais de cada um. E a gente sabe que nem sempre a gente está super engajado, o time está Sim. super engajado, né? Então, eu queria saber, Cá, quais são as suas estratégias para motivar, né, essas pessoas em tempos desafiadores? O que eu penso assim, eu preciso estar bem para poder entender todo o cenário.
E não fazer com que, só porque eu não tô bem, eu tenho que repassar isso e, enfim. Não. Eu acredito que eu tenho que, se tem uma situação difícil ali, eu tenho que me preparar antes, eu tenho que, né, fazer alguma coisa assim que limpe a minha cabeça para não ter pré-julgamentos, para não colocar a minha opinião. Simplesmente ouvir. Ouvir os dois lados, por exemplo, um conflito de uma pessoa com uma outra dentro da equipe. Chama, né, separadamente cada uma delas, entende quais são as dores, né, entende o que. Porque dali, numa conversa, né, só pelo fato de você escutar, com certeza algum insight ali você vai ter para poder melhorar aquilo. E depois de escutar, eu acho muito importante encontrar o ponto de equilíbrio, né? Onde as dores de um e as dores do outro podem se igualar de uma certa forma que não, como que eu posso dizer, que não transmita para o restante da equipe. Hoje, o que é mais importante é uma equipe engajada, é uma equipe que trabalha junto. Momentos difíceis todo mundo tem, erros acontecem, então não é porque a pessoa errou um dia, mas ela acertou quase todos os outros, só que a gente acaba focando muito no erro, né? Então, entender quando acontece o erro, que geralmente o conflito vem depois do erro, né? É entender onde a gente errou e onde a gente pode melhorar. Então, novamente, né? Parece ser até uma coisa repetitiva, mas estar adaptável, estar flexível ali para ouvir, dali você já consegue tirar muita coisa. E é ouvir mesmo, tá? Porque uma coisa que eu aprendi também é a escutativa, né? Eu mesmo tinha muito essa mania e hoje eu tento me controlar ao máximo, que é você escutar de fato, sem pensar no que você vai responder, sem pensar no que você já vai questionar. Porque às vezes a pessoa tá falando e você já tá, não, peraí, eu já sei que eu vou responder. Não, você já tá mentalizando, ou seja, você não tá ouvindo, É verdade. Isso né? já, isso já Caramba, você já aconteceu, tá com seu pensamento armado, ou questionando, Uhum, ou já Ou elaborando. combatendo, né? Exatamente, ou já elaborando uma informação, uhum, né? Não, mas isso daqui, como que eu faço aqui para sair disso? Então, na verdade, você não está ouvindo. Que escuta ativa é diferente de ouvir. uhum, exatamente. A gente tem diferenças entre ouvir e escutar. Uhum, Né? E a escuta ativa, eu acredito que, como a Ká falou, é importante para você conseguir mediar esses conflitos. Né? Porque é sim. difícil quando você não ouve os dois lados. E para você entender, para você mediar, como líder, você precisa compreender ambas as partes. Então, a escuta ativa, eu gosto dessa palavra, porque eu tento praticar. Porque hoje a gente tem o hábito de não ouvir as pessoas, de não escutar as pessoas. Uhum. A pessoa te manda um áudio, você coloca na velocidade 2. E esses dias minha mãe Já falou assim, treina seu cérebro, né, pra já ouvir treina. rápido. Esses dias eu tava ouvindo um áudio na frente da minha mãe e ela falou assim, é por isso que você não me responde que eu te pergunto. Porque você acelera e aí você não ouve tudo que eu te falei. Ou seja, você tá falando pra você mesmo hoje, amiga. Exatamente. A gente faz isso, a A gente gente se... faz isso. Esses dias eu tava conversando A com a gente Sheila, tá. ela falou, coloca um negócio aí que traduz em texto. Aí eu traduzo todos Aí os coloca um áudios. negócio que traduz em texto. Aí eu falei, nossa, é verdade, né? Vou fazer isso. Então a gente já tem o hábito. E quando a gente ouve, a gente já vai armando na nossa cabeça um combate. Exatamente. Então isso é importante, você ter essa abertura, né? Uhum. Estar disposto, na verdade. Tem que Exato. ter uma disposição, né? Tem sim. É que assim, né? É um trabalho difícil, porque liderança não é fácil, não. Eu queria avisar as pessoas. É. Liderança não é fácil ser liderado também. É ali, é o que a Eu, Ká falou, eu equilíbrio. senti aqui que ela me deu a resposta. Brincadeira, mentira. Tudo pra fluir Não, de mas uma maneira. quando a gente fala dessa questão do engajamento, e aí quais são as práticas, né? E o que a gente faz para manter o colaborador engajado. E aí é praticamente um exercício de uma anamnésia, né? Você precisa sentar com ele e falar, me conta da sua vida, quais são os seus planos, quais são os seus propósitos, né? Por que você faz o que você espera da vida para entender se aquele espaço, aquele ambiente que ele tá ali, entrega
de certa forma, o que aquele colaborador, o que aquele liderado espera, para saber como você vai motivar ele e engajar ele no dia a dia. Porque a depender da expectativa dele de vida, de propósito, a organização pode não ter, né? Pode não cumprir. E a liderança, por mais que tenha técnicas infalíveis e mirabolantes, e às vezes aplica em um funciona e no outro não vai funcionar, não vai conseguir trazer esse engajamento. E aí acho que é muito de fato dessa intenção do ouvir e dessa intenção de tentar colocar expectativas, né, Alinhar as expectativas. da empresa, do Sim. líder, do liderado, porque senão o desengajamento vem e vem real, né? E Sim. aí uma pessoa talvez não tão engajada, penso eu, né? Não tão feliz ali com a sua rotina de trabalho, ela influencia Sim. as demais pessoas, né? Sim. Porque de certa forma acaba sendo algo que contagia ali, né? Sim. E aí eu acho que o líder tem que ter um senso muito bom, né, de perceber essa questão do engajamento dentro de um time, de um tempo, né, Uhum. bom para ele conseguir ter essa escuta, alinhar essa expectativa, conversar e engajar esse colaborador. E às vezes você vai engajar para dentro ou vai engajar para fora, porque a Sim. depender dos sonhos, dos propósitos, dos objetivos, a gente tem que ser muito transparente, né? Uhum. Assim, olha, de repente, realmente aqui eu não consigo entregar o que você espera, mas eu super te ajudo Mas isso na também sua é trajetória de liderar. vida. Porque é preparar para aquilo que a Ká falou, que eu coloque melhorias onde eu estiver. Isso não quer dizer que é aqui, neste lugar físico. Exatamente. Isso quer dizer que eu posso te. Aqui, nós estamos tendo esse bate-papo que vai servir lá na frente, lá no futuro, lá numa outra oportunidade. Então, é liderar, é preparar as pessoas realmente para viver aquilo que elas estão vivendo aqui, né? Uhum. E para lá fora também, como você falou, que teve experiências de liderança, né? A Ká também falou, né? Olha, eu tive líderes assim, assim, assado. E os líderes que foram assim foram os que me marcaram. Sim. Né? Então, é a importância de você alinhar as expectativas. Isso não quer dizer que a pessoa, né, tem que fincar as raízes onde ela está, né? Não, ela Uhum. ir para o mundo também significa que você fez uma boa liderança. Que bom. Exato. Porque eu mando uma galera. Mentira. Não, eu mando uma galera. Eu realmente, cara, o que você quer, e assim, escolha onde você quer trabalhar, e o que você quer fazer, e eu vou te ajudar, E tá tudo né? bem. E gosto muito disso, porque eu fui assim, foi assim comigo, né? Uhum. Então, Ká, você falou sobre conflitos, e a gente falou também sobre essa questão de engajamento. Dentro de uma situação onde você tá com um time que você percebe que existe ali uma ruptura e que eles não estão unidos, como é que você consegue ali, de certa forma, trazer, desenvolver de novo esse conceito de união para o time? Vamos lá. Eu entendo que a equipe é espelho do líder, né? A gente, quando olha uma equipe, a gente sabe exatamente como o líder age. Por quê? Porque é um espelho mesmo. Tem uma frase do Lincoln Abrams, de muito tempo atrás, né? Que ele fala assim, o líder precisa desenvolver habilidades em pessoas comuns, alguma coisa assim. Para habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Então, o líder, ele não tem que pensar no dele, ele tem que pensar na equipe. E quando ele está engajado, esse tipo de conflito, esse tipo de ruptura, ele consegue pegar no início. Então, ele consegue trazer para ele consegue falar, não, peraí, tem alguma coisa? E é claro, né, o que eu vejo é que a liderança, ela é solitária, né? Porque a gente está Precisamos aqui o tempo falar inteiro sobre falando de isso. liderança, como o líder deve ser, mas quem cuida do líder, né? Ali, eu não vou nem entrar muito nesse assunto, porque entra mais na esfera do RH, né? No meu ponto de vista, o RH é lado a lado ali com a liderança. Mas, geralmente, é possível pegar isso logo do início e você sabe, dá para sentir ali quando a pessoa realmente
quebrou, né, aquele engajamento com a equipe, com a empresa, aí a gente olha e fala, infelizmente, a gente pode oferecer o mundo para ela aqui dentro, mas não, aqui ela não cabe, Tem que né? ser prático, né? Exato, tem que ser mais prático. E o líder, quando ele é transparente com a equipe, quando ele tem uma boa comunicação com a equipe, ele consegue transparecer isso para a equipe. Olha, aqui a gente não consegue oferecer mais do que você quer, infelizmente. Então, assim, você treinar ele, é você desenvolver, o líder tem que desenvolver ele, não para que ele fique ali, mas que ele realmente, se ele quer ficar ali, o que ele pode fazer ali? Ele pode melhorar? Ah, então vamos tentar melhorar. Deixa as coisas acontecerem e vai desafiando o tempo inteiro. Mas se passou daquilo, porque a gente sabe que também depende da empresa, depende de cultura, né? Depende de direção e tudo mais, mas o líder geralmente ele sabe. E o líder precisa ter uma inteligência, tem que desenvolver inteligência emocional para isso. Porque, por exemplo, vamos colocar aqui um gerente. Às vezes o diretor foi lá e tal, né? Colocou lenha ali. Não, você tem que fazer isso, 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 isso. Ele vai pegar a mesma linguagem que ele recebeu e passar para a equipe? Ele Não. vai ter que saber, né, absorver isso, traduzir para a equipe de uma maneira que não, né, Exato. não gere então, essa resiliência chega nesse Uhum. momento, né? Exatamente. Então, quando ele consegue encontrar um ponto de equilíbrio ali sobre o que ele recebe, o que ele está sendo cobrado, com o que ele transmite para a equipe, ali ele já consegue pegar muita coisa. E aí, eu acho que o melhor dos mundos é quando você não tem esse diretor, né? Quando você não precisa Quando fazer você esse não filtro. precisa fazer esse, Quando você não esse precisa. filtro, porque esse ambiente é um ambiente mais de cooperação, né? Do que Cooperação, de ambiente cobrança, seguro, como né? nós já falamos, não tóxico. Mas a gente sabe que é uma construção ali da forma de... É uma desconstrução, na verdade, né? Das formas de delegar e de cobrar, né? E do trato mesmo, né? Uhum. Mas, assim, hoje... acho que eu já tive no passado diretorias assim, né? Mais firmes e que, né, tinha um posicionamento que hoje, se a gente for falar... pode ser configurado até como assédio, né? Esse Sim. tipo de liderança que é uma liderança que cobra de uma maneira mal educada, né? Uhum. Tipo, sei lá. Então, eu acho que hoje não cabe mesmo, né? Esse Sim. tipo de tratamento, né? E graças a Deus a gente tem diretores que, antes de tudo, né, vem aquele sorriso, um bom dia, uma boa tarde, São perguntam, pessoas, né? E lidam com conversam, né? pessoas. Uhum. E conseguem tratar dos temas que são importantes sem deixar a pessoa tensa, né? Sem deixar a Sim. pessoa transpirando, né? Como acontecia no passado. Pois é. E pra gente fechar, nós já estamos caminhando pro fim desse episódio. Passou Passa tão muito rápido. rápido. É muito rápido. A gente precisaria de Todos episódios passam de rápido. 2 horas, né? Mas pra gente fechar, Cá, olhando pro futuro, né? O que você acha que vai definir a liderança nos próximos anos, né? O que os líderes de amanhã precisam desenvolver? A gente vai Hoje. ter futuro? Aquela assim. Eu espero que sim. Vai sim. A pessoa sensacionalista. Não, isso é que nem falam, né? Ah, os robôs vão substituir os humanos. Eu não acredito nisso, em hipótese alguma. Mas a gente tá acabando com a natureza. Ah, sim, isso sim. Mas o líder, assim, no meu ponto de vista, o que funciona para mim é o que eu tenho que compartilhar, né? Então, o que é bom para mim? Conhecimento, autoconhecimento, procurar ajuda, de repente, até de um profissional. Então, terapia, gente, façam terapia, pelo amor de A Deus. gente falou sobre isso em outro episódio, foi muito bom. Nós somos adeptas da terapia. Então, depois Bolsa dos 30 a governo. mais, o assunto Minha terapia, minha vida. na roda é terapia, né? Terapia. Engraçado. Mas isso é bom, isso é muito bom porque te ajuda, né? O autoconhecimento, ele é muito importante, é uma ferramenta muito importante, não só para liderança, mas para qualquer tipo de pessoa, né? Qualquer pessoa que queira se descobrir, né? Entender o porquê que você viver, age né? como age, viver.
exatamente. E não só no mundo corporativo, né? Na Mas nas vida, nossas relações interpessoais, Sim. né? Eu acho que a Cá já deu a dica aí, né? Porque Líderes, façam terapia. façam terapia. Como liderar agora? Faça terapia. Pra começar, faça terapia. Exato. Né? Como nós já falamos aqui também em outros episódios, né? A gente não fala do futuro, né? Agora, né? A gente tá falando do agora, né? Então, para os líderes que Os estão atuais, aí né? iniciando, né? Que querem, né? Que tem esse sentimento, né? Como você tinha, né? Eu quero essa posição, né? Eu quero Eu liderar. gosto de pessoas, Eu gosto de né? pessoas, eu me quero- interesso, porque além de gostar, você tem que se interessar por pessoas, porque não é só Sim. gostar, porque gostar a gente gosta do copo, a gente gosta, é se interessar É verdade. pelas pessoas, né? Então, Genuinamente, né? genuinamente, exatamente, né? A gente já falou que gosta mais ou menos, né? Então, né? Vamos lá, né? Então, só pra gente fechar aqui, queria saber, Cá, o que que você gostaria de ter ouvido no início da sua trajetória como líder? E o que que você falaria aqui Boa, pros nossos gosto disso. ouvintes, Nossa. Fala pra espectadores? aquela câmera lá, Fala que aqui agora, pra- naquele momento... Isso. Nossa, eu gostaria de ter ouvido que não precisa saber tudo, né? A gente não precisa saber tudo, a gente não vai saber tudo. Não Importante. importa, né? Se coordenação, gerência, diretoria, não importa o nível. A gente sempre vai estar aprendendo, sempre. Ninguém tem resposta para tudo. Então, ter paciência, ter resiliência, consistência, que a gente chega lá, né? Tentar o máximo ter empatia, empatia mesmo, sem julgamentos, né? Sem discriminação. E, assim, tentar trazer um ambiente mais agradável, né? Tentar trazer e desenvolver esses jovens que estão vindo, né? Para falar, não, gente, liderança é bom, né? Vamos lá. Dá pra Liderem fazer. pelo exemplo. Exato. E assim, como você falou, Cá, tem que gostar de pessoas. Porque ter essa mentalidade que eu tinha antes de, eu quero ser uma executiva um dia por conta de salário ou posição, caiu por terra, né? Tem que cair por terra e tem que Mas o demonstrar salário é bom. isso. Tem que ter um salário sim. bom, né? A Não, gente precisa, uns isso importa. creminhos, né? Uns produtinhos ali, uns Sim. Tem que fazer jus, A liderança né? precisa de terapia, mas também precisa de spa, Sim. entendeu? Comer bem. Exato. Precisa de um bom salário, Sim, né? exato. Tem uma frase do Simon, só para fechar aqui, né? O Simon Sinek. Ele fala assim que se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então é Verdade. isso. E essa fala já Já passou surgiu nesse aqui podcast. nesse bate-papo. Então, Karina, muito obrigada. Foi um prazer ter você Agradeço. aqui. A gente ficou muito feliz. Foi um bate-papo super gostoso. Falamos mais uma vez de liderança, mas de uma liderança fazendo, acontecendo, né? Então, pra gente no gerúndio mesmo. Sim. Então, muito obrigada. De novo, né? Ter você, Karina Souza, pessoa, liderança, né? Desenvolvendo pessoas pra gente é um presente. Saber que você é nosso cliente, né? Que você tá ali junto, que no dia a dia de MAP também tá junto com vocês, deixa a gente ainda mais feliz. Então, muito, muito obrigada. Karina Guimarães, parceira da vida. Minha co-host, futura host, quem sabe, né? Vou promover a Karina pra tudo que ela quiser. Olha, Tá tem vendo? até uma promessa de promoção, viu, Promessa de gente? promoção. Liderança que promete, mas a liderança entrega também, né? Muito obrigada, Obrigada, Chi. Foi viu? uma delícia de episódio. Muito obrigada, Cá. Eu que agradeço. Foi um prazer imenso te receber aqui, conhecer a sua trajetória, conhecer como que você atua dentro da empresa, saber como que você se comporta como líder. E nos ensinou muito, né? Porque a gente aprende muito aqui, Todos né? os dias. Todos os Eu, episódios. a Karina, o Di Mapinho e o Carlos E o Nauta. Kairos Nauta. A gente sai daqui com uma bagagem gigantesca. Incrível. Então, muito obrigada, Cá. Foi um Obrigada, eu que prazer. E agradeço. agora, bora lá falar o nosso Não Durma no Ponto, câmera do centro. Gente, muito, muito obrigada. Karina, agora é com você. E não durmam no ponto.